Fala galerinha do segundo ano, tudo tranquilo com vocês? Dando continuidade aqui na matéria, ok? Vamos falar dos estados físicos da matéria, beleza? E algumas de suas características. Essa aula eu prefiro até estar gravando, porque é uma aula rica em detalhes, ok? Então, o que que acontece? É bom você ter um vídeo que você pode estar voltando várias vezes, ok? Então, beleza, vem para cá. Então, no estado físico da matéria, nós temos esses três estados aqui: o estado sólido, o líquido e o gasoso. E tem que guardar esses nomezinhos aqui. Beleza? Que depois a gente vai ter que aprender um tal de diagrama de fases, que aí a gente vai precisar de saber esses numerozinhos aqui, beleza? Então aqui, ó, daqui para cá, eu tenho sólido, do sólido para o líquido, ele está fundindo as moléculas, né? Está virando líquido, ó, se chama de fusão. Daqui de líquido para vapor chama-se de vaporização. E se você fizer o caminho contrário, ó, de vapor para líquido, pode ser condensação ou liquefação, tá? E o que acontece? De gasoso para sólido é solidificação. E o caminho direto de sólido para gasoso vai ser sublimação. E o caminho inverso de gasoso para líquido vai ser ressublimação ou cristalização, beleza? Quando eu venho daqui para cá, eu estou ganhando calor, certo? Eu estou injetando mais calor para cá. Quando eu venho daqui para cá, ó, daqui para cá eu estou retirando calor, beleza? Então vamos colocar algumas características aqui em relação ao estado sólido, líquido e gasoso, beleza? Então vamos utilizar aqui, ó, por exemplo, ó, as ligações entre os átomos e moléculas, quando está no estado sólido, são ligações o quê? Fortes, tá? São ligações fortes. Já no líquido, é uma ligação média, tá? Então aqui vai ter uma ligação média. E no gasoso vai ter uma ligação que fraca, beleza? Faz sentido, né? No sólido vai ter uma ligação mais forte, ok? No líquido vai ter uma ligação média, ou seja, as moléculas lá não estão tão ligadas assim. No gasoso ela vai estar mais dispersa, então por isso que tem uma ligação fraca, beleza? Em relação à forma do sólido, é uma forma definida, certo? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, definida. Beleza? Essa aqui, no líquido, qual que é a forma do líquido? Ela é indefinida. Por que ela vai ser indefinida? Porque ela vai tomar a forma do recipiente, beleza? E aqui também, do gasoso, a mesma coisa, ó, vai ser indefinida. Beleza? E aqui, o volume do sólido vai ser definido, né? Por exemplo, aqui um gelo tem o volume de um cubo ou de um paralelepípedo, né? Então aqui vai ser definido. Beleza? Aqui, do líquido também vai ser definido, né? Ah, mas ele não vai ter a forma do recipiente, mas você tem lá 1 litro, 2 litros, então o volume você tem ele definido, certo? E o gasoso aqui, no caso, o volume dele vai ser indefinido. Por que indefinido? Porque aqui também depende, indefinido, porque depende do recipiente, tá? Aqui não, aqui eu tenho 1 litro, 2 litros, 3 litros, beleza? Então é importante você ter essa tabelinha no seu caderno aí, beleza? Agora vamos para curva de aquecimento e curva o quê? De resfriamento, ok? Vamos supor que eu tenho a temperatura aqui de menos 20 graus Celsius, aqui na horizontal vai ser a temperatura em graus Celsius, e aqui o vapor vai ter 100 graus Celsius. Vamos considerar a pressão ao nível do mar de 1 atm, tá? O que significa a pressão de 1 atm? Significa que a água ferve a 0 graus Celsius e abaixo de 0 vira vapor. Então aqui eu tenho a temperatura de 0, 100 e menos 20. Beleza? Então o que significa? Você tem dois tipos de calor, calor sensível e calor latente. Ok? Lembra do calor sensível? O calor sensível era esse aqui, ó. Massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura, beleza? Então aqui tem variação de temperatura. Então aqui o que acontece, ó? Eu tenho um calor sensível, beleza? Então, mas aí chega aqui há uma mudança de fase, tá vendo? Tá indo de sólido para líquido, ó. Tá ocorrendo uma fusão. Então aqui eu tenho calor latente, ó.
Eu estou mudando de estado. QL. Aqui a variação de temperatura é calor sensível. Chega aqui eu também estou vaporizando. Ó. Então até vaporizar tudo vai ser calor latente. E aqui vai ser calor sensível. Tem variação de temperatura, vai ser calor sensível. Então ele sobe essa escadinha aqui. Beleza? E se for o contrário, então, o que acontece aqui? Ó? Acontece o seguinte, ó, que eu tenho... Se tem variação de temperatura, vai ser o quê? Calor sensível, ó. Então aqui eu tenho calor sensível, aqui é a mudança de fase, ó. Calor latente, ó. Tô indo aqui, ó, tô indo do líquido, do gasoso para o líquido, ó. Tô condensando, ok? Aí aqui eu tô indo para o gelo, ó. Aqui é a variação de temperatura, calor sensível, então aqui vai ser calor latente. E aqui a variação de temperatura vai ser o quê? Calor sensível. Beleza? Então o que nós vimos aqui? Nós vimos os estados da matéria, nós vimos as características de cada um, ó, do sólido, as ligações entre os átomos pode ser forte se for no sólido, no líquido vai ser média, vai ser fraca no gasoso, a forma no sólido ela é definida, aqui ela é indefinida porque depende do recipiente e aqui também. Agora já o volume, cuidado, ó, o volume de um sólido é definido, pode ser um paralelepípedo, pode ser um cubo, né? Por exemplo, um cubo de gelo, né? No líquido, ele é definido, porque eu tenho valores, ó, eu tenho 1 litro. Quando você vai comprar um refrigerante, você compra de 2 litros ou 2,5 litros, beleza? Agora o gás não, ele vai ser indefinido porque ele vai depender do recipiente, beleza? E depois o que nós vimos? A curva de resfriamento. Beleza? Então a curva de resfriamento, o que acontece? Quando você tem variação de temperatura, vai ser calor sensível, que é S, né? Então calor sensível, ó, calor sensível. Ok? Vai ter o quê? Variação de temperatura, tá? Variação de temperatura. O calor sensível é o famoso QS, ok? E calor latente, que é o QL, que moleza, né? Vai ser o quê? Vai ter mudança de estado, tá? O que é uma mudança de estado? Está indo para o sólido, para o líquido para o gasoso e por aí vai. Beleza? Então, guarde isso daí e a gente vai ver agora aqui, ó, a quantidade de calor latente, que é essa fórmula aqui. Por isso que é o famoso aqui, ó, que moleza, né? Então, calor latente é massa vezes o L. Esse L aqui, que vai ser esse coeficiente, né? Vai depender de cada substância. A gente pega uma referência da água. Beleza? Na água, o que acontece aqui, ó? Ele vai fundir. Então, aqui, ó, ele tem um ganho. Para ele fundir, ele precisa de um ganho. Um ganho de quanto? De 80 calorias por cada grama de água lá. Beleza? Para ele solidificar, tá vendo? Menos, ele vai perder. Ele tem que perder o quê? Perde, né? 80 calorias por cada grama de água. Já na parte de vapor, aqui quando é mais é ganho e aqui é perda. Vou colocar assim, né? Perda ou perde, né? Tanto faz. Que aqui eu tenho o quê? Menos, beleza? Então, o que acontece? Se eu tenho uma perda aqui, ó, então, se eu tenho perda, eu tenho como abaixar a temperatura desse objeto mantendo a temperatura constante, tá? Sem variar a temperatura. Então, aqui são nesses pontos aqui, ó, tá vendo? Onde aqui? Porque tá vendo aqui a temperatura? Aqui a temperatura, até nem coloquei aqui, né? Graus Celsius, ó. Aqui a temperatura é constante, ó, não muda, ó. Tá passando aqui, ó, tô perdendo temperatura, tô abaixando aqui, mas a temperatura continua o quê? Constante, tranquilo? Então essa parte aí pode assistir mais do que uma vez para você tirar todas as dúvidas disso daí. Então agora eu vou passar a parte aqui do diagrama de fases e vamos colocar as características dele, beleza? Fique com Deus, um forte abraço e aguarde a próxima aula. Valeu!